ministro Amorim, nós já comentamos várias vezes aqui, mas ele faz o papel do justificador geral da República, que foi um título que ele ganhou recentemente. O presidente Lula tem uma capacidade de fazer isso com muita gente. Ele seduz as pessoas de tal maneira que muitos se transformam no que um autor alemão chamava de Vollstrecker, né? Os seguidores incondicionais, né? Hitler's Vollstrecker, os seguidores incondicionais. O Haddad, por exemplo, tenta justificar o tal do arcabouço, dizendo que vai ter austeridade fiscal. O que acontece é que não vai ter, e todo mundo já sabe, o sujeito fica tentando. Então, fez a mesma coisa com o Amorim, fica tentando justificar o injustificável. Então, já está evidentemente que houve que essa resposta de não confio nas atas da oposição é de um cinismo nunca visto. Por isso que ele só fala nessa rede aí que ele está falando, não fala nas outras, né? Porque se ele tiver que falar isso nas outras, ele não vai, né? Dizer que não é bem assim. Então, o que eu acho relevante nesse ponto, e talvez queria ouvir até a Anne, é assim, é muito importante que a sociedade civil organizada brasileira, e não é pouca gente, não é só as meninas da Lola, mas há muitas organizações brasileiras que têm se manifestado e têm até atuado na Venezuela, né? E eu queria ouvir se você tem referência de outras entidades tendo essa relação tão próxima com a campanha da Maria Corina de uma forma geral, tem feito um trabalho que pode nos dar algum tipo de orgulho, porque o sentimento de impotência em relação à oposição oficial é essa que a gente acabou de ver, né? Desconfio das atas da oposição. Que tal ouvir o Centro Carter, que tem uma história de décadas de conferência, de legitimidade para fazer esse tipo de avaliação, dizendo que não foram fraudados, como disse o Jean Turco, ele perdeu. E não é nem que tem as outras atas que está tendo um confronto, não tem outra ata, só aquela lá, né? É uma coisa assim, é muito curioso. O ministro Amorim, ele até fisicamente, até o body language dele é muito comum, ele fica sempre fazendo assim com o ombro. Mas veja bem. É uma coisa quase assim, não há o que fazer, não há o que fazer. De qualquer maneira, se me permite ouvir a posição da Anne, porque é importante saber se essa rede, seu sentimento é que essa rede é grande ou não é. Então, isso é muito lamentável, realmente, essa situação da eleição da Venezuela e tantas provas, imagens de urnas sendo levadas e queimadas, e o Celso Amorim presente no país da Venezuela e demorou tanto para se posicionar, e quando se posiciona esse tipo de posicionamento, em uma campanha de apoiadores que vem defendendo a democracia, a suposta democracia, e quando a democracia está de fato em jogo, é esse o posicionamento que a gente escuta do representante oficial do presidente da República. Então, para além até das organizações internacionais, que a gente tem contato com algumas comunidades, com comunidade de venezuelanos que estão no Brasil, ou refugiados, tem o próprio Vente Venezuela, que é um partido político que ele está espalhado pela América Latina, com lideranças que são venezuelanas, mas estão refugiados em outros países. Mas eu acho que nesse momento é muito importante que os brasileiros se posicionem também, para que a pressão seja interna, para que o Celso Amorim, para que o Lula, para que os parlamentares entendam que o brasileiro precisa da democracia, não tolera esse tipo de coisa. Porque até o momento que a gente achar que não é problema nosso, que essa relação não tem a ver com o Brasil, a gente vai estar entrando numa enrascada. Não é à toa que a gente vê o número de venezuelanos que vêm para o Brasil como refúgio, enfim, como um país amigo, um país que recebe. E tudo bem ser esse país que recebe, mas a gente tem que se posicionar, sim, nessa democracia, porque isso é muito triste. É claro que as organizações, a gente sempre acredita, né, em organizações civis, as próprias pessoas fazendo a diferença, mas a gente também espera que os nossos parlamentares também façam isso por nós, as cortes internacionais, os nossos deputados, o presidente da República se posicione e defenda a democracia.